Olá pessoal, já vai entrando aí que nós vamos começar um super bate-papo daqui a pouco e eu quero já convidar, já tá aí com a galera aí, cadê a galera da Habitar? Já vai entrando aí pessoal, já vai marcando aí um familiar, marca aí alguém que tem um filho, um sobrinho, alguém que tem uma criança, que esse bate-papo vai ser bem legal e eu quero que você marque aí. Tá aí com a gente a Flávia, lá de Santo André, a Tatiane Hortolã, que é líder aí das crianças da Assembleia de Deus de Barueri, Vivi, eita, quanta gente legal aí, ó. Francis, Kleber, Vivi Nunes, Beatriz, olha que legal. Pessoal, vai marcando aí, nós temos esse bate-papo, vai ser bem legal. Você pode, tem uma caixinha aí de perguntas no decorrer do bate-papo. Você que ficar com alguma dúvida sobre o que for falado, você pode fazer a pergunta, que no final nós vamos estar abrindo aí para que você, a sua pergunta seja respondida aí pelas nossas participantes. O Kleber, lá de Itaquera, olha que legal. Cadê o Fernando? Ó, o Fernando entrou. Cadê o Fábio? Cadê a galera aí? Já vai entrando aí, pessoal, que vai ser bem legal essa live. Hoje é uma live diferente, né? Porque geralmente a gente costuma falar alguns temas bíblicos, alguma coisa referente à teologia, mas hoje nós vamos falar um assunto bem atual, um assunto bem preocupante, e eu creio que vai ser edificante para todos que estarão assistindo. Depois nós vamos estar gravando essa live e você pode depois encaminhar. Pastor Elcio, Pastor Marcelo de Barueri, Vanessa, olha, cadê a galera aí de Jandira, Fábio, Tatiane Hortolã, Silvia, eita, legal, hein pessoal? Pessoal, enquanto que você vai entrando aí, enquanto que as nossas convidadas aí, daqui a pouco eu vou chamar nossas convidadas, eu quero falar para vocês do Projeto Fase. Isso pessoal, o Projeto Fase é ação social, é o projeto de ação social da Habitar, e nós estamos grandes desafios aí, com os moradores com vulnerabilidade social, nós temos que arrecadar cestas básicas, kits de higiene pessoal, porque nós estaremos fazendo uma ação na rua, como o Projeto Fase tem feito aí. Em janeiro fizemos, e em dezembro fizemos o Natal Solidário, na casa também de crianças refugiadas. Então, mesmo com essa pandemia, o Projeto Fase está em ação. Então eu quero convidar vocês para estar ajudando aí o Projeto Fase, o projeto de ação social, onde nós temos ajudado muitas famílias carentes, como nós temos ajudado também vários moradores de rua. Então nós faremos uma ação aí para levar kits de higiene pessoal, marmitex, levar para eles também várias utilidades para estar ajudando eles nessa pandemia. Tá bom, pessoal? Então vai ser bem bacana aí, você que pode ajudar o Projeto Fase, nos ajude aí, nos procure. Eu peço que os telefones sejam colocados aí, para que nós possamos estar ajudando aí. Pessoal, tá ouvindo bem, pessoal? Tá ouvindo bem aí? Olha que legal. Olha lá, o Francis colocou, ó, por favor procure, estamos arrecadando alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. O Francis é líder do Projeto Fase, pessoal, então você que pode aí tá ajudando aí, corre lá, procura o Francis para estar ajudando aí o Projeto Fase. Amém, pessoal? Estou muito feliz aí com todos vocês. Domingo nós tivemos aí 2 cultos, um às 10, outro às 18 horas. Foi bem bacana mesmo. Foi 2 domingos bem de adoração. E eu louvo a Deus por todos vocês que estiveram com a gente aí, estão nas lives acontecendo de oração 9, meio-dia, 15 horas, às 19 horas e às 23 horas aí, estão aí participando aí
E tá sendo bem legal. E às 3 horas da manhã, né, pessoal? Que eu tô fazendo às 3 horas da manhã aí. Pessoal, nós já vamos chamar as nossas convidadas. E eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, por elas terem aceitado. São pessoas especiais e que aceitaram fazer esse bate-papo. Então eu estou muito feliz com esse bate-papo. Mas enquanto isso, já marca aí, pessoal. Vamos chamando as pessoas aí, enquanto que eu chamo as nossas convidadas. Chamei aí. Legal, Eliane. Deixa eu ver aqui. Dona Sandra, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, Leandro. Tudo bem? Tudo Tudo bem, bem. pessoal? Boa noite. Deixa eu só chamar a Bia aqui. Bia, dá um ok aí. Dona Sandra, enquanto que a Bia entra aí, eu quero te agradecer muito por ter aceitado esse bate-papo. Eu acho que é um tema tão importante, principalmente nesses tempos aí de pandemia que nós estamos vivendo. E esse tema é um tema muito importante para ser falado, para ser comentado e que sirva de alerta para todos nós. E eu espero que essa live aí possa ajudar muitas famílias. E eu estou muito feliz aí por você ter aceitado. Você sabe do carinho que eu sinto por você, principalmente quando eu tive o meu processo de adoção. Você aí deu todo apoio e eu sou muito grato à senhora por tudo que a senhora fez por mim e prometo que eu não vou chamar você nem de dona, nem de senhora, tá bom? Não, tudo bem, tudo bem. Fica tranquilo. A Bia tá te perguntando se você vai chamá-la. Ela tá te esperando, tá? Tá. Mas eu que agradeço a oportunidade, porque é um assunto que é difícil, né? Indigesto, digamos assim, mas a gente precisa falar sobre isso para que cada vez mais a gente consiga salvar as nossas crianças, né? Dessas pessoas que são pedófilos. Ô, Bia, só me dá um ok aqui que eu não tô achando você, Bia. Ou você pede para mim para entrar na live que eu não tô achando você, Bia. Bia, só dá um oi aí nos comentários que aí eu consigo te chamar, porque eu não tô te achando na lista. Legal. Conseguiu? Não, tô esperando. Eu não tô achando ela aqui. Dá um oi aí, Bia. Que aí eu consigo chamar você. Problemas técnicos, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Eu vou pedir uma ajudinha, pera só um pouquinho. Peraí. Ou ela pode me chamar, ou ela dá um oi aqui, eu consigo chamar ela. Porque na lista eu não estou conseguindo encontrá-la. Só enquanto isso aí vai marcando as pessoas, eu creio que vai ser bem bacana aí. Vou chamar ela aqui no seu, vamos ver se consegue. Tá. Essa. Posso ir falando da Bia, Bia, mandei o convite para você, Bia. Só você aceitar agora. Bia, só você aceitar o convite.
Eu mandei para você. Só um momentinho, pessoal. Isso faz parte. Sem dúvida. Bia, eu mandei o convite, é só você aceitar para você poder entrar. Bia, cadê tu, Bia? Ah, agora ela entrou agora. Consigo agora fazer o novo. Bia, é só aceitar o convite, mandei novamente. Ela está entrando. Ah, Chegou. conseguimos! Agora eu consegui. Que Mas eu consegui legal! porque a Bia me ajudou. Porque eu não estava conseguindo, não. Estava bem difícil. Ah, Não aparecia para mim a tua ao vivo, entendeu? Mas agora eu consegui. Só tô aqui pulando um filtro para ficar mais bonita. Deixa eu ver. Tá linda, Bia, vai. ó, Deixa eu ver. não precisa, porque como eu falei, hoje é um privilégio, são duas mulheres lindas, maravilhosas, e eu tô me sentindo tão pequenininha aqui no meio de vocês, né? Eu já fiz os agradecimentos à Sandra, que eu não vou chamar de dona, que ela já brigou comigo, né? Pelo todo o carinho que eu sinto por ela. E Bia, te conheci hoje, batemos um papo hoje de manhã. Mas eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite, fiquei muito feliz por tudo que nós conversamos hoje e espero aí que essa live aí possa ajudar muitas pessoas. E muito obrigado por ter aceitado bater esse papo para que outras famílias possam ser ajudadas. Para a gente é sempre um grande prazer. Estou falando por mim e pela Sandra, porque a gente está sempre junta nessa batalha. E acaba que uma fala pela outra, mas para a gente é sempre um grande prazer falar sobre esse assunto. É sempre um privilégio quando convidam a gente para alertar famílias ou o maior número de pessoas que a gente conseguir com esse assunto. Então a gente também ficou muito honrada. Foi um grande prazer meu te conhecer. Você é uma pessoa incrível e sabendo que está aí nessa luta com a gente também das crianças, a gente já cria uma empatia, né? A gente cria um amor já logo de cara. Sem dúvida. Eu falei isso para ele, Bia, porque é um assunto que é maçante, mas é tão importante, né? E que as pessoas comecem a observar tudo isso, né? Que acontece. E o que está acontecendo agora na pandemia, né? Sim. Mas você queria nos apresentar? Isso. Antes, pessoal, eu quero muito que vocês, durante o bate-papo, se vocês ficarem com dúvida em tudo que for falado, vou ter uma caixinha de perguntas. Você faz a sua pergunta, que no final nós vamos estar abrindo aí para que você possa fazer a sua pergunta e ser respondida por essas duas autoridades nesse assunto. Né? Se apresenta aí, dona Sandra e Bia aí para as pessoas que estão conhecendo vocês. Bom, eu sou Sandra Oliveira, sou enfermeira de formação, né? E depois abracei a área da educação, já está quase 30 anos na educação. E é um prazer, assim, estar aqui com vocês. Nós fizemos toda, né, a pós e o mestrado, doutorado, tudo nessa área. E é um prazer poder estar aqui e falar sobre isso e tirar dúvida de todo mundo. Acho que é isso. Bia, fala você. Sobre a PUT, a mesma coisa, sou da área da educação, a gente está nessa missão sempre de ter um olhar, né, para uma educação de verdade, para uma experiência para a criança de verdade. Então, a gente se especializou nesse assunto, nós somos autoras do livro Monstro Não Se Aproxima de Criança, que é um livro que fala, né, para a comunidade, para os pais e professores, um alerta sobre a pedofilia, como age um pedófilo, como a gente deve orientar uma criança. Tem até alguns relatos, né, de algumas crianças e a gente comenta os acontecimentos.
Então é um livro que ele não é acadêmico, então ele é um livro muito fácil e gostoso de ler, qualquer um pode ler. E nós somos autoras também do livro O Assunto Deve Vir de Casa, que é também para falar sobre a sexualidade com a criança, né? Que é a família que deveria introduzir primeiro esse assunto, que não deveria ser um tabu, né? A gente falar sobre isso. Então, nós somos autoras dos livros e educadoras, né? Especialistas no assunto, e é isso. A gente está aqui para dar o nosso melhor sempre que a gente souber que a gente pode colaborar, ou que a gente pode tirar qualquer dúvida. Quem não tem, né? Às vezes até nós temos dúvidas. Hoje no bate-papo a gente até conversou sobre isso. Então a gente está aqui para dividir mesmo. E eu li o livro de vocês, realmente me ajudou muito. Foi um livro que foi um divisor de águas e me ajudou muito. Mas como vocês decidiram se especializar nesse tema e depois escrever um livro sobre esse tema? Eu tive uma pessoa muito próxima, né, que sofreu, né, quando nós éramos crianças. E isso ficou marcado para mim. E como foi a resolução disso? Então, eu sempre tive isso em mente, né? De tentar, de alguma forma, orientar as pessoas para que a gente consiga prevenir, né? Porque quanto mais você fala, quanto mais informação, quanto mais as famílias souberem, as crianças souberem sobre isso, você vai estar salvando vidas, né? E aí encontrei a Bia, que tinha o mesmo sonho e as mesmas preocupações, né? Eu tenho 2 filhos, a Bia também, e sempre trocando e muito preocupadas, né? Com tudo, assim, um pouco... Minha filha fala assim que eu sou um pouco neurótica, assim, sobre esse assunto, mas, assim, realmente é cuidado, né? É uma questão de cuidado. E aí nós conversando e nessa vida de educadoras, né? E chegamos, não, é isso que a gente tem que falar. E a Bia tinha esse sonho também, já tinha até o nome do livro, né? Porque eu acho que fala muito sobre isso, essa questão da gente achar que o pedófilo é um monstro, uma pessoa feia, uma pessoa mal vestida. Não, é uma pessoa geralmente, né, organizada, uma pessoa sedutora, uma pessoa que se relaciona, né, com todo mundo, para ele poder chegar fácil, conquistar, né, conquistar a família, conquistar as crianças e fazer o que ele tem que fazer. Né? O pedófilo ele não tem pressa, né, para poder fazer a sua vítima. Então ele faz todo um trabalho, vamos dizer, de formiguinha para conquistar a família, para depois poder atacar. Esse é o pedófilo que a Organização Mundial da Saúde decretou ele como um doente, né, como uma doença. Porque existem vários tipos de agressores sexuais, que isso é muito importante que as famílias fiquem atentas. Tem o pedófilo, que é o cara que é considerado doente, né? Então ele tem uma parafilia, ele tem um desejo sexual só por criança, né? Então ele não tem desejo sexual pelo sexo masculino, pelo sexo feminino, ele é bi, não. Ele gosta de criança. Esse é um pedófilo. Isso não faz dele um criminoso, é importante também dizer isso. Porque ele só é um criminoso quando ele transgride, né? Ele infringe a lei, que é ele atacar uma criança. Então, a partir do momento que ele tiver qualquer ato com a criança, independente se com contato físico ou sem contato físico, aí ele é um pedófilo criminoso. Esse tem até os que dizem eu sou pedófilo, eu preciso de ajuda e tal. Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente, é com o agressor sexual oportunista, que é o quê? Que é aquele cara, eu não estou dizendo que o que é considerado doente que é ok, tá? Eu estou dizendo que isso é um tipo de agressor sexual. Só que existem outros que esses estão muito próximos da gente, que às vezes é um parente, um tio, aquele amigo, que é o que você está dizendo, aquele amigo que não tem pressa. Ele olhou aquela criança, ele gostou, e ele vai tentar abusar daquela criança porque ele se sentiu interessado, e não necessariamente porque ele tem um desejo sexual só por criança, ou porque ele é um agressor, né? Então tem agressor que pega um animal,
Tem agressor que agride mulher na rua, que agride a própria esposa, então ele é um agressor sexual. Então isso é importante dizer que, assim, são várias pessoas que falam, ah, não, mas aquele cara é casado, né? Ah, mas aquele cara ali, ele, imagina, conheço a família dele, ele tem filhos, e isso É um também acontece muito, religioso, né? como se o fato de você ter filhos te exime do fato de você ser um criminoso, um agressor sexual de criança, porque você também tem filho, então a pessoa já... E tem gente que usa o filho, a filha, como isca. Então, traz as amiguinhas aqui para vir dormir em casa. Inclusive, eu tive como adolescente, mas a gente nem falava sobre esse assunto, e a amiga ela ainda dizia, meu pai falou para levar vocês lá para a piscina, que ele quer ver as meninas gostosas. Imagina, nós tínhamos 11, 12 anos. Então, hoje eu tenho certeza que ele era um possível agressor, não sei se pedófilo ou um agressor sexual, mas ele pedia para a filha para levar as amigas para a piscina, né? Éramos crianças, não é que éramos mocinhas, ele era um safado. Então, isso também é importante de salientar que existem vários tipos, para a gente não achar que é só o pedófilo, aquele cara que é já condenado ou considerado, né? Importante, Bia, complementando até o que você está falando, né, sobre essa questão, né, de ser casado, ter filhos, né, é importante, assim, mais de 90%, assim, né, dos pedófilos, eles estão muito próximos, são parentes, né, pais, avós, tios, primos, né, eu acho que eles estão muito próximos, quando não moram juntos, né. Isso é uma coisa que é importante também, a gente sempre ter cuidado com isso. Com esse Tem alguém aumento... que está dizendo aqui que o padrasto normalmente é cometido por pai ou padrasto em 40% das denúncias. Eu não vou começar a ler, porque senão eu quero ficar respondendo, mas não, nós fizemos em 2016, Sandra, não, em 2011, Isso. não, A gente estudou... 90, né, 80, 90%, é muito mais alto o número da violência intrafamiliar, é muito mais alto. E com esse aumento que nós vemos, principalmente no Brasil, existem políticas no Brasil em combate à pedofilia? Então, existe, mas é, digamos, incipiente, né? Existem várias, por exemplo, o Disque 100, né, que foi, assim, depois de muito tempo, né, que foi implantado. Eu acho que foi muito divulgado quando, por exemplo, uma celebridade fala sobre esse assunto, né? Porque isso acontece em todos os meios, né? Eu sou da área da saúde, quando trabalhei em um hospital, assim, da Grande São Paulo, sou da área de obstetrícia e saúde pública, então você vê meninas de 13 anos já grávidas, né? E grávidas de quem? Do próprio pai, né? Então, existem, mas ainda é pouco. Por isso que a gente tem que falar e divulgar, e todo mundo levantar essa bandeira, assim, de proteção à criança. Existem também os conselhos tutelares, é uma lei da ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente também, se não me engano é a lei 245, é o artigo 245, que ele fala que todo professor, educador, responsável, qualquer pessoa que lide com a criança naquele ambiente e tenha desconfiança que está acontecendo um abuso e ela não denuncia, médico, saúde, tal, e ela não denuncia, ela também é passível de punição, né? Eu não sei quanto tempo, exatamente, eu não sei. Eu sei que existe esse estatuto no ECA que diz isso, mas como a Sandra disse, isso ainda é muito falho, né? Por isso a importância da gente orientar as crianças, orientar os pais, porque isso acontece muito. Imagina que tem a lei, inclusive, que ela, assim, você tem que pegar um agressor sexual em flagrante. Então, a maioria das vezes o cara faz uma denúncia ou acontece alguma coisa, e aí é aquela coisa que, não, mas a criança diz uma coisa, aí o adulto disse outra, fica aquela investigação, e o cara volta para casa. E vai atacar, em média, cada abusador tem uma média aí de 10 crianças que ele vai atacar, mais denunciadas, né? Como a gente estava até batendo um papo à tarde. E muitos são soltos, né? Não, na hora, né? Na hora. Isso. Ô, Bia, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não acha que o Conselho Tutelar no Brasil eles são muito falho? Muito
falho, muito falho. A maioria das vezes eles querem muita prova, eles precisam de muitos elementos, né, para tomar uma ação, e enquanto eles estão lá buscando esse monte de elemento e deixando e levando a coisa, a agressão está acontecendo, né? Então as crianças estão sendo agredidas ali por minuto, e o Conselho Tutelar ainda está ali muito lentamente trabalhando tentando... naquilo, porque porque a nossa lei já é muito complicada. A culpa não é só do Conselho Tutelar, ou não é exclusivamente uma culpa, né? É um conjunto de situações que nós estamos hoje, de leis, de tudo, que a gente não consegue fazer muita coisa. Então o cara tem que ser pego ali no flagra, então tem que filmar. Só que aquela história, como que uma criança vai filmar? Então é uma coisa assim, muito complicada você provar, porque como a gente estava conversando, o abuso sexual, né, a pedofilia, ela não necessariamente ela tem o toque. Existe o com contato e sem contato. Que a gente pode até falar um pouquinho depois sobre isso, a Sandra vai explicar o que é com contato e sem contato. Mas existem várias formas de abuso sexual. Então, eu simplesmente faço uma denúncia e aquele cara às vezes segue livremente porque a gente não consegue provar alguma coisa. Então é muito fácil. Principalmente quando é um familiar, né? Exatamente, porque a família esconde também. Além de tudo, tem isso. Além né? de tudo. A gente estava falando, né, de manhã, que saiu na semana passada, né, que com essa questão da pandemia, aumentou 40%, né, teve um aumento de 40% nessa questão da violência infantil. Só que a gente está falando isso não é verdadeiro, porque isso é só o denunciado. Né? Isso. E aquilo que não teve denúncia, né? Que isso que a Beatriz estava falando, os pais também sentem vergonha de não ter cuidado, eles se sentem culpados por ter teoricamente permitido, né, que isso acontecesse. Né? É complicado, 40% não é isso, a gente sabe que é muito mais do que isso. E uma das medidas que a educação na escola, no colégio, ela pode detectar casos de pedofilia? Quando se tem um... Ela pode, ela deve, como a Bia falou, né? A família e o Conselho Tutelar. O que acontece é que, assim, infelizmente, nós não temos uma educação sexual nas escolas, porque, infelizmente, as pessoas ainda acreditam, no geral, uma coisa muito cultural, né? Os meus pais, por exemplo, era difícil. Minha mãe até conversava bastante, tal, mas ela era já, assim, além, né? Ela era vanguardista nesse quesito. Mas as pessoas não falavam sobre isso, né? Com os filhos. A maioria das pessoas que eu converso da minha idade nunca teve esse tipo de conversa com a família, então. O que acontece é o seguinte, existe uma cultura de quando você fala em educação sexual, que as pessoas vão ensinar as crianças a fazerem sexo na escola. Gente, isso aí todo mundo vai aprender, isso faz parte da vida, do desenvolvimento, é super saudável, é natural, vai acontecer, né? O que a gente gostaria de poder, né, que se fosse uma matéria obrigatória na escola e tal, era falar sobre sexualidade, era falar sobre gênero, era falar sobre respeito, sobre cuidado, sobre consentimento, né? Nossa, tanta coisa que a gente pode falar sobre o amor, sobre a paixão. Não, a relação sexual é um detalhe, só que quando você ensina a criança que ela pode falar inclusive do corpo dela, dar nome às partes do corpo, ela entender que o corpo é dela, o corpo pertence a ela, blá, blá, blá. Se você tivesse a oportunidade, por exemplo, de ter isso como obrigatório nas escolas aqui no Brasil e tal, isso facilitaria muito, porque a criança se sentiria livre. Quantas vezes eu e a Sandra fomos dar palestras e no final da palestra as pessoas nos procuram e falam: sabe que eu descobri que eu fui abusada? É porque como era mulher, era minha tia, eu não achava que era abuso, porque assim, eu nunca tinha ouvido, né, falar que existia pedófila. A gente já escutou cada relato e você vê que é falta de informação, né, Sandra? Imagina na área da saúde que não acontecia. E muitas pessoas, né, durante a nossa explicação, aí a pessoa vai lembrando, né, do que aconteceu. Até então ela não tinha entendido, né? Sabe, que aquele tio que pegou no colo, sabe? E ela
ela achou que foi pegar no colo diferente, que tinha algo estranho, né? Aí ela vai falando, nossa, aí vai fazendo essas conexões que são esses traumas, né, que são criados e que depois a gente tem que, né, com a ajuda da psicologia, ajudar muito essas pessoas que passaram por essa experiência. É porque muitas famílias não estão preparadas, eu acho que é até uma questão das famílias brasileiras, não estão acostumadas a falar sobre sexualidade com seus filhos. E muitas mães, principalmente as mães mais antigas, não têm esse costume de ensinar, de falar. Então, a educação, eu creio que a educação sexual nas escolas seria muito importante, já que dentro do conceito familiar não existe esse tipo de conversa, por exemplo. Eu te digo, Leandro, assim, que não é só as mães antigas, não, né? Mães novas também. Recentemente, a gente acaba tendo muitos amigos, né, no Facebook, e uma mamãe, uma pessoa que eu conheço, postou um filminho, assim, do filho de 2 a 3 anos, né, brincando, né, com com a mangueira de água, e ele estava totalmente nu, né, e corria para lá, corria para cá, e brincava com a água e tal. Ao meu olho, ao olho de uma pessoa, né, que enxerga a criança como criança, né, ok, né. Aí eu falei com essa pessoa, né, falei, olha, eu acho que você não deveria colocar esse vídeo, eu retiraria, porque isso no mercado, né, de pedofilia é uma fortuna, né, e aí a pessoa não tirou, porque ela não, por todos os argumentos, né, que eu usei, ela achou que eu estava exagerando, né, e não tirou. Então é E importante, vai assim, além. que a gente tem que pensar mesmo, né, que foto de bebê nu, isso tem, sei lá, vale muito dinheiro para esse mercado. E não é brasileiro, mercado brasileiro, é mercado internacional, né? Então a gente tem que ficar muito atento e cuidar mesmo, né, de tudo isso. E vai além, né, Leandro e Sandra, porque recentemente eu tive um relato aí de um caso que eu até chamei minha filha para conversar e perguntar. Você vê que tem coisa que passa batido. Porque você acha que você orienta. Olha, ninguém pode tocar no seu corpo onde o biquíni tampa, o assunto, né? Isso aí é Essa é uma privado. orientação bem legal, né, Bia, que a gente Que a dá. gente usa muito. Fala de novo, assim, porque eu acho que o pessoal tem que, os Isso é pais uma e parte que mães, né? assim, não É, pode tocar ninguém, nenhum adulto, ninguém pode tocar no seu corpo onde o biquíni ou a sunga tampa. Porque essa parte é uma parte privada. Tem coisas que são públicas, tem coisas que são privadas. Então, às vezes você bater um papo, tal, pode, isso é público. Você contar alguma coisa que aconteceu aqui dentro da nossa família, isso é privado. Então, você não precisa já falar de sexualidade de cara. Tem várias formas de você introduzir o que é público e o que é privado. E aí você vai explicar que a parte onde o biquíni tampa, né, é sua parte privada. Então, ninguém pode pôr a mão. Assim como você também não pode pôr a mão nenhum adulto, mesmo se ele pedir, nenhuma parte privada desse adulto onde tampa o biquíni ou a sunga. A não ser a mãe que cuida, né? Ou a pessoa que Sim, aí cuida. a família sabe a Bem, dinâmica de porque a como criança pode. entende, você explica, a gente acha sim. que a criança não vai entender, mas a criança entende. Entende, entende. E a gente vai dando exemplos e tal, que daqui a pouco eu vou dar até um exemplo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse caso que chegou a mim foi um caso assim, que o pai, a menina devia ter lá 7 anos, 8 anos, não sei a idade para ser franca, e aí o pai, que a amiguinha sempre vai para casa, fica em casa, dorme às vezes na casa da menina e tal, o pai falou assim, vão tomar banho, né? Era o horário das meninas tomarem banho, vão trocar e tal. E que ele tinha o hábito, e a menina um dia por acaso deixou escapar. Ele entrava no banheiro nu, falava, ai, vocês ainda estão assim? Vocês ainda não terminaram? Falta o quê? Falta o creme? Deixa eu ajudar, então, só falta o creme no cabelo. E ficava lá pelado, né, com as meninas nuas também, e naturalizando aquele comportamento, que talvez ele até tivesse com a filha dele e tal, mas a menina, ela não tem nada a ver com isso, a coleguinha, ela não tem que ver
as partes, né, privada do pai da coleguinha. E nem muito menos deixar ser vista, né, nua. Então, assim, talvez isso já era uma introdução para alguma coisa, ou o pedófilo, ele não precisa nem tocar numa criança. Ele já tem muito prazer só no fato de estar ali, de conviver. Tanto tem muita foto, né, nessas redes que rolam e tal, a criança não está nem nua. A criança está de sainha curta, a criança está numa pose sensual. Por isso que nós estamos sempre falando. Uma vez uma professora fez uma dança, uma coisa super pura, inocente, que as crianças iam de maiô, com guarda-chuva, com aquela música Vamos à la Playa, qualquer coisa assim, e a Sandra vedou. A professora ficou super chateada, não sei se a Sandra lembra disso, que faz muitos anos. Mas a Sandra vedou e falou: nenhuma criança vai entrar de maiô no palco. E assim, exatamente, quem vê de fora, quem não está nesse universo nosso de pesquisa, de estudo, de atendimento, nossa, que cabeça a de vocês, né? Porque não tem ideia que naquela plateia, provavelmente, a gente vai disparar gatilhos ali em vários abusadores, que a gente não sabe, né? Se a gente pudesse carregar na testa o que a gente é de verdade e ler, se a gente pudesse vir com currículo, né? Nossa, seria maravilhoso, mas infelizmente a gente não vem com currículo, então a gente tem que prevenir coisas. Todo cuidado é pouco, né? Exatamente. Como disse. Pessoal, tem muita gente já mandando mensagem aqui na caixinha, só que tem muita gente também mandando mensagem aí escrita. Só que quando você escreve aí nos comentários, os comentários vai subindo, depois eu não vou achar a sua pergunta. Então vai na caixinha tem bastante pergunta já, eu creio que vai ser... então você que fez o seu comentário aí onde comenta aí, você vai nessa caixinha de pergunta para poder tá fazendo a sua pergunta, porque daqui a pouco nós vamos ler a sua pergunta para que tanto a Sandra como a Beatriz possa ler. Mas eu acho que essa pergunta, acho que é a dona Sandra que vai responder, que é: o que pode ser considerado um abuso sexual? Então, a gente... Como começa, né, um abuso, né? A gente fala assim que com contato, né, e sem o contato, né, desde você colocar a criança para assistir um filme, né, pornográfico, você deixar a criança nua, né, ou você ficar nu na frente da criança, porque tem aqueles que é o contrário, né, só assim isso já alimenta, que daí seriam sem contatos. E até o com contato, não só usando, né, o órgão genital, mas também usando mão, usando outras coisas, né, que eles usam com as crianças. E isso é uma coisa importante que a gente coloca também, porque a gente fala pedófilo, pensa que é só homem, né? E não é. Existe pedófilo mulher, né? No livro tem uma história, né, de um menino que ele foi abusado pela babá por muito tempo, né? E só depois ele se conscientizou de que ele tinha sido abusado, né, pela babá. O abuso, ele vem de diversas formas, né? Ele já começa a gente chama um aliciamento, né? Do menor e tal, porque como o Leandro até começou a live falando, existe toda uma sedução, né, Leandro? É difícil, acontece também, mas não é o nosso maior número de casos, o estupro, né? O cara vai lá, pega a criança e estupra, isso é uma coisa muito pontual. O caso do abusador sexual, existe toda uma sedução, né? Ele alicia a família inteira, ele não alicia só a criança. Então ele se aproxima, ele fica muito amigo da família, ele vai ganhando a confiança, ele não tem pressa. Ele vai ganhando a confiança, ele vem na maciota, e aí ele é sempre muito agradável. Por isso o nome do nosso livro, Monstro Não Se Aproxima de Criança. Essa frase não é nem nossa, é de alguém, a frase diz assim, é uma frase famosa: monstro não se aproxima de criança, homens bons sim. Quer dizer assim, homens gentis sim, é o que diz a frase. Porque uma criança jamais daria acesso a um monstro, a uma pessoa abusiva, a uma pessoa... Não, ela vem
né, de uma forma sorrateira, gentil, querida, ela vai ganhando espaço, ela dá um presente, ela está sempre presente naquela família, ela ajuda. Às vezes é aquela pessoa acima do bem e do mal, é uma pessoa querida, todo mundo adora, divertida, tudo de bom. Quando ela ganha aquela confiança, ela abusa de diversas formas. Então começa, de repente, até para naturalizar esse comportamento, mostrando um filme, como a Sandra citou, mostrando a genitália, né? Fazendo um carinho. Ligando, falando bobagens. O próprio ato de falar sobre sexo com uma criança, de ficar fazendo brincadeiras de cunho sexual. Tipo, Os abraços também, aqueles abraços meio apertados, sensual. Já tem o contato físico, né? Eu ainda estou aqui no sem contato físico, porque o falar, né? O mostrar fotos, fotografar a criança, pedir para a criança fotografar, não encostou em ninguém, mas só isso, né? Fazer sexo com seu cônjuge na frente da criança, às vezes a criança está dormindo ali na tua cama, ou a criança está ali brincando e tal, e você fala, não está vendo, vou aqui de ladinho, daquele, né, aquele jeitinho. Isso já é considerado pedofilia. Tem gente que fala, ai, Bia, pelo amor de Deus, é considerado pedofilia. Porque a criança pode não entender que aquilo é um ato sexual, mas você já começa a naturalizar aquele comportamento. Então, se algum dia alguém fizer, né, e existe o com contato físico, que já é colocar a boca, né, nas genitálias da criança, ou colocar a criança nas suas genitálias, na boca, mão, qualquer parte do corpo, se esfregar na criança, os abraços, né, mais carinhosos. A criança a gente não abraça, começa daí, né? Criança a gente não abraça. E outra falha que eu acho que as pessoas têm mania de falar quando falam de pedofilia, fala assim, tem que explicar para a criança o que é carinho bom e o que é carinho ruim. Gente, o que é carinho ruim? Carinho. Carinho ruim é quando alguém me bate. É verdade. Carinho é carinho. Carinho ruim é quando alguém machuca. Aí não é carinho. Então, pensa para a criança que confuso o que é carinho bom. Porque carinho bom é aquilo que me dá prazer. Opa, então já entrei numa área perigosa. Porque quando um agressor sexual abusa de uma criança, muitas vezes ela sente prazer. E por isso que ela sente culpa. Porque tá mexendo em áreas ali prazerosas. Dependendo da idade, a criança já sente um super prazer no corpo. Não tem, às vezes, a conotação sexual que a gente tem. Eu sempre dou o exemplo do cotonete na orelha, né? Que não tem absolutamente nada de sexual. É uma delícia. E é um prazer que a gente sente no nosso corpo, não é? É a mesma coisa, a criança sente um prazer, então ela começa a sentir culpa, porque ela percebe que tem alguma coisa errada, e esse é um dos motivos, por exemplo, que ela não conta, que a pessoa ainda, o abusador ainda joga a culpa, você gostou, né? Então, o carinho bom, o carinho ruim, não falem isso para as crianças. Existem lugares... E a questão da ameaça também, né? E a questão da ameaça também. Oi? Não entendi. A questão da ameaça também, né? A criança também não conta, porque além dela se sentir culpada mesmo, né? Ela não se sente uma vítima, ela se sente que ela é culpada. O pedófilo também ameaça de uma forma assim, ninguém vai acreditar em você, né? Porque ele já tem, né? Recentemente, numa cidade do interior aconteceu isso, né, com uma pessoa que era da área da educação física, e a cidade inteira ficou contra a criança, né? E realmente, quando foi fazer os exames e tudo, realmente aconteceu, né? Porque e não foi só com aquela criança, né? Não foi só com aquela criança, né? Mas a cidade inteira ficou contra a família, né, que denunciou. Uma pessoa tão querida, né, tão amável, tão como vai, né? E essa é a pergunta que eu iria fazer para vocês, mas eu creio que vocês já estão respondendo, né? Qual é o perfil de um pedófilo, né? Mas o pedófilo ele pode ser aquele que o cara mais perfeito. Pode ser de qualquer pessoa, pode ser de qualquer profissão, né? Geralmente, assim, eles escolhem profissões, assim, que tem bastante contato com criança, né? Eu acho que recentemente também saiu bastante na mídia, né? De um professor que fazia filmagem por baixo da mesa do professor, né? Ele colocava a câmera só para tirar foto quando as alunas estavam sentadas na carteira, e ele só com a foto ele já
que era uma pessoa também muito bem casada, né, com filhos quase já adolescentes, e ele fazia isso e vendia também, né? Eu adoro essa pergunta, eu adoro. Porque as pessoas perguntam assim, qual o perfil do agressor sexual? E eu falo, não tem perfil, por isso que ele é um agressor sexual, por isso que ele é um pedófilo, né? Porque, novamente, se a gente pudesse trazer na testa, seria maravilhoso na vida. Então, não tem perfil. Como eu faço para identificar um pedófilo? Você não vai identificar um pedófilo. Você pode ficar com a luz do alerta sempre ligado em situações de alerta que são desnecessárias entre um adulto e uma criança, ou deixar uma criança com um adulto. Tipo, tem situações que não precisa. Você tem que ficar em alerta, porque não existe. E eu sempre culpo a Disney por conta disso, né? Já arrumei até às vezes umas nas palestras, mas eu digo que nós fomos criados, né, na geração Disney, que os filmes, hoje mudou bastante, tem muita coisa, mesmo assim, né, ainda não tá tão, mas mudou bastante, tem bastante coisa. Mas assim, a princesa, ela é sempre linda, angelical, aquela perfeição, e ela é boazinha. A bruxa é horrorosa. Agora sim, colocaram a Malévola para ser Angelina Jolie, que é meio sacanagem, né? Os caras foram de 8 anos. Mas sempre foi assim, a pessoa feia é a pessoa que traz a maldade, a pessoa bonita é a que só tem coisas boas para dar. E aquilo não é o mundo real. O mundo real existem vários tipos de família, existem vários tipos de pessoas, existem pessoas lindíssimas que, nossa, são super do mal, existem pessoas horrorosas que são, nossa, Sim. pessoas boníssimas, e por aí vai. Então, eu sempre culpo justamente porque eu digo que a gente julga muito, às vezes, aquele cara que tem uma aparência X, ou aquele cara que... Julga pela aparência. Aquele cara, às vezes, é um querido, é tudo de bom para ele. E aquele cara que, nossa, você é super fã e tal, não sei o quê. Aquele cara, um médico super bem conceituado, um médico famoso, casado com uma mulher lindíssima ou com um cara lindíssimo, super bem sucedido. Ele não precisa disso. Epa! Ninguém precisa de nada. O cara, de repente, ele usa um personagem justamente para acontecer isso que a Sandra citou, de quando acontecer de alguém desmascarar, ele tem toda a sociedade a favor dele, porque ele tem todas as coisas boas em favor dele. Ele é um cara que é casado, ele é um cara estruturado, ele é um cara já famoso na cidade pelas benfeitorias e tal, tal, tal. Então isso não exime o cara dele ser um abusador. Não existe perfil. Existe a gente Ô, ficar Beatriz, mas você não acha que existe alguns pontos, por exemplo, um olhar de uma pessoa, como ela toca na criança, você não acha que através desses sinais você começa meio que desconfiar? Porque o pedófilo ele vai olhar diferente, ele vai tocar diferente, ele vai falar diferente. Você acha que isso pode não ser algum sinal? Não na frente do adulto. A É muito ignorância, a difícil. falta de informação é a maior arma que ele tem para se garantir. Então, no prédio da minha mãe, olha que horror, muitos anos também, mas no prédio da minha mãe, eu nunca deixei meus filhos subirem no elevador sozinhos. Nem quando ela falava, eu tô aqui na porta, tal, nós nunca deixamos. Eu tô aqui embaixo, manda a criança. Sempre um adulto descia. Olha o que aconteceu. Um senhorzinho, ai, tão querido, fofo, lindinho. Sabe aquele velhinho que você quer para ser seu vovô? Você tem vontade de dar um abraço nele? Ele ficava ali no parque, ele olhava as crianças e falava, porque eu sou sozinho, olha, eu venho aqui. Nossa, só esse barulho, essa energia. É aquele cara que vai alimentar os pombos na praça. Bonzinho. O que aconteceu? Um dia uma criança sentiu alguma coisa, algum incômodo, porque a mãe nunca tinha conversado a respeito. Você imagina o tamanho do incômodo para a criança chegar em casa e dizer para a mãe, mãe, sabe o senhor John da casa X? Ele me pediu um abraço no elevador. Já é a segunda vez que a gente sobe no elevador, ele me pede um abraço. Era um cara que quando entrava no elevador, boa tarde. Mas por que ele nunca pediu um abraço quando tá pai e mãe? Ai, gente, olha, criança. Eu adoro abraçar criança, porque criança tem cheiro bom, criança tem cheiro de doce, né? Você pega uma criança, ela tá sempre com cheiro de meleca, de doce. Eu adoro abraçar criança. E energia, né? Exatamente. Só que a gente sabe que a gente não deve, porque a mensagem que a gente passa para essa criança pode ser muito errada. Porque assim, se a tia bacana pode amassar, tchutchar, me beijar, me morder, apertar meu bumbum, porque é gostoso, eles são deliciosos.
né? Mas eu não sou a mamãe, eu não sou alguma pessoa que estou ali na bolha, que eles falaram, essa pode. Peraí, se a tia Bia, que é tão bacana, tão gostosa, ela é tão fofinha, ela é tão animada com a gente, se ela pode beijar meu pescoço, me dar cheirinho, falar que eu tenho cheiro de doce, que eu sou gostoso, por que o tio do elevador não pode? Então, a criança, ela não entende, ela não tem ainda os recursos que a gente tem, né? Então, isso é difícil. A gente pode até perceber, porque alguém falou alguma coisa, você começa a perceber que aquela pessoa está olhando muito uma criança, ou que ela está sempre sozinha, ou que ela está sempre rodeada onde tem criança, mas isso não é conclusivo, sabe? Sim. É, como nós comentamos agora, geralmente o abusador ele ameaça, ele fala que a pessoa não vai acreditar, que os pais não irão acreditar, então ele Às vezes até mexe que no morte, psicológico. né? Isso, ele mexe no psicológico da criança para a criança ela não contar. Então vocês acham que a falta de diálogo que os pais não têm com os filhos pode facilitar a pedofilia, o pedófilo atacar as crianças? Isso, assim, para nós, assim, faz toda a diferença de você, desde pequeno, você orientar até quem vai tocar, né? Eu lembro, assim, que eu levava as crianças para a escola e isso era um tipo um mantra, né? Cuidado, né? Cuidado com quem vai... lembra que a mamãe orientou e se alguém tentar, você tem que contar para a mamãe. Sempre você tem que ter essa confiança, né, das crianças. E mesmo nós, assim, na área de educação, né, ou mesmo na enfermagem, como eu atuei, a gente também falava assim, você tem que confiar na pessoa mais próxima, né, e se mesmo assim não der, você vai para a segunda mais próxima, né, mas você tem que realmente contar para um adulto para que ele tome providência, né. O bom que eu tenho, o meu filho mais velho, ele tem um problema de alergia que quando ele fica nervoso, quando ele passa algum constrangimento, ele pipoca toda a cara. Então, quando ele pipoca a cara, eu já sento com ele e já falo, olha, o que aconteceu? Não pode falar pro pai. Exatamente. Assim, a criança, ela tem que ser ouvida, porque hoje a gente finge que ouve, né? Não Isso. só criança, até adultos, né? Nessa pandemia toda, a gente finge que ouve. Não, gente, na hora que você estiver conversando com alguém, você tem que estar, a gente fala, né, que a gente tem que ouvir com o coração, né? Você tem que ouvir e realmente entender o que aquela criança está querendo te dizer, né? E valorizar tudo que ela diz, né? Eu acho isso importante para que ela sempre também confie uma informação, qualquer informação para você, né, adulto. Às vezes ela não vai te contar. O tio fulano colocou a mão no seu Isso. pai. Então, às vezes, você tem que pegar nas entrelinhas e falar por que você está dizendo isso? Como a história da pipoca no rosto. Isso. Seria ótimo se as pessoas, quando não estivessem confortáveis, para você poder falar o que houve, né? O que a Sandra falou, isso é muito bacana. Realmente as pessoas não escutam. A gente até escuta, né, Sam? Eu tenho que fazer muito esse exercício. Mas quando eu estou escutando, eu já estou pensando que eu vou te responder. Então, eu já não estou mais te escutando, se você parar para pensar. Porque eu já estou elaborando a minha resposta, então eu não estou escutando. Isso. Nós, adultos, nós temos que fazer esse exercício de escutar e não pensar em nada. E aí sim pensar para elaborar a resposta. Porque quando você está falando, eu já estou pensando que eu vou te responder. E quando você faz isso com a criança, você perde muitas coisas nas entrelinhas que a gente deixa passar. A Helene Abud não deve estar aqui. No livro a gente entrou? fala dos desenhos, né? Pode falar. A Helene Abud, você falou que ela entrou? Eu não entendi essa parte. Eu disse que Não, ela sempre vai nas pode nossas falar. palestras. Ela é presidente da OAB Taboão da Serra. E ela é uma mulher incrível que a gente gosta muito. E ela, toda vez que eu estou numa palestra ou que a gente está em qualquer lugar, ela começa a abanar a mão lá no final, assim, onde ela está, e ela tira um desodorante de dentro da bolsa dela e fica fazendo assim para mim, eu já sei o que é a do desodorante. O Leandro está rindo porque ele já sabe, já leu o livro, ele sabe o que é a dinâmica. Você quer contar, Sandra, a nossa dinâmica do desodorante? Não, conta você, pode. Eu te mudei. Sempre que a gente está numa palestra, faz uma dinâmica, né? As pessoas costumam ficar um pouco constrangidas, mas a gente adora. A gente diz assim, que os pais, professor, né, quem tiver autoridade para
falar assim com a criança e a permissão, né, dos pais, se não for o pai, que a gente deve fazer uma dinâmica muito importante. Que essa abrange mais o agressor sexual homem, né, mas já resolve bastante coisa. Que a gente pega aquele desodorante, aquele rolon grande, né, aquele do spray, sabe aquele que é mais roliço? E eu costumo colocar ele assim na minha calça, minha bermuda, enfim. A gente acopla ele ali direitinho, encaixa. E aí eu pego alguém da plateia, como se fosse uma criança, e falo, faz de conta que você é uma criança. E aí eu ponho esse adulto, né, professor que está ali na palestra, no meu colo e falo assim, você está sentindo alguma coisa? Aí o adulto diz, tô, tem uma coisa dura. E eu falo, é um pênis. E um adulto não pode nunca ficar com o pênis duro para uma criança. Se isso acontecer, você levante imediatamente e venha falar com a mamãe. E é bacana porque, assim, a educação, assim como a informação, ela se dá pela repetição. E eu sempre falei isso pro meu filho quando ele era pequeno, hoje já é um homem, mas quando ele era pequenininho, e eu lembro que depois de falar 20 vezes, uma vez ele falou para mim, e se a pessoa me segurar a força? Eu disse, aí você grita. Alguém me tira daqui porque tem um moço aqui com um pênis duro. Falei, ele vai te largar na hora, eu te garanto. Isso Porque a mesmo. maior, como eu digo, é você ser Ô, escondido, ô, né? ô, Bia, e isso que eu acho que é muito importante, todos que estão assistindo. Eu acho que tem situações que a gente não tem que poldar nas palavras. Nós temos que ser claro com os nossos filhos, igual você está falando aí. Eu acho que esse negócio de ficar querendo florear, não tem que falar, ó, se tiver, né? Porque fica muito mais claro para a criança e a criança já sabe, é muito mais fácil dela entender. Eu acho que a gente quer muito florear e acaba complicando mais da criança entender. Eu acho que ser claro, igual você está falando, eu acho que é o mais importante para detectar qualquer caso de pedofilia. Pessoal, eu não sei se a gente vai acabar essa live hoje, porque já tem aqui 33 perguntas e eu não sei o que nós vamos fazer, mas vamos aí, depois eu vou indicar os livros aí para você estar lendo. É como identificar, Sandra e Bia, que a criança, uma criança ou um adolescente, ela já sofreu um abuso ou está sofrendo um abuso? Eu acho essa pergunta é muito importante, assim, para quem, né, para pais, educadores, quem trabalha na área da saúde também, porque ela começa a dar sinais, né? Então, assim, ela fica introvertida, ela um pouco depressiva até, não dorme bem, não se alimenta bem, não todos juntos, né? Mas assim, alguns sinais, assim, a criança fica ansiosa, às vezes, ao contrário, hiperativa, ela sai daquela normalidade que ela sempre tem apresentado, né? E aí é a hora, né, desse aconchego e uma pessoa que é de confiança conversar exatamente, né? O que está acontecendo, como você faz com seu filho, né? Tá cheio de bolinha, o que aconteceu? E é hora de conversar, assim, mudou muito essa parte de comportamento, tem a diurese, faz xixi na cama, né, à noite. E mais, Bia, tem tanta coisa, assim. Tem muita coisa. Comportamento sexual também, que é fora da Falava idade, sabe? mais, É né? colocar aí, ó, fica agressivo, começa a se morder, né? Várias Isso coisas também. da Eu criança. acredito assim, qualquer fora da normalidade já é um indicador que algo estranho está acontecendo. A gente tem casos que se você leu no nosso livro, mas quem não teve oportunidade ainda eu vou contar, que é bem triste, de criança que para até de tomar banho, ela perde a higiene, porque como ela tem uma repulsa, ou ela quer, né, que a pessoa tenha essa repulsa dela, ela para de ter higiene. Então, tem outro caso também no livro que a pessoa começou a incomodar muito, porque ela pensou, se eu ficar enorme, muito gorda, talvez ele não me queira, como se o fato dela ficar mais gordinha ou muito magrela fosse tirar, porque a pessoa se sente sempre culpada, né? Ela acha que ela usa uma roupa curta, porque ela tá assim no pessoal, porque a culpa é dela. A Xuxa deu um relato desse, eu fiquei muito comovida dela falar assim, a culpa deve ser minha, porque eu sou assim, né? Que triste, né? Você é tudo de bom e você acha que isso é uma coisa ruim. Você ser bonita, você ser uma pessoa chamativa, enfim.
E aí tem pessoas que param até com a higiene pessoal. Então, isso que a Sandra falou, a gente tem que observar nosso filho, ler a criança, né? Então, se a minha criança é agitada e ela fica completamente apática, opa, o que está acontecendo? Se ela é apática e começa a ficar agressiva, opa, o que está acontecendo? Então, voltar a fazer xixi, a criança começar a usar sempre roupa comprida, sendo que ela era uma criança mais, sei lá, né, calorosa, ou ela era uma criança feliz, ela agora está mais deprimidinha. E é muito difícil na adolescência, né? Porque na adolescência, tudo isso que eu falei acontece de uma vez e é só adolescência, é só hormônio. Mas por isso que a gente verdade. tem que estar perto com as crianças para conversar e eles saberem que, assim, desde um namorado abusivo, né? Que de repente está forçando alguma coisa, não só de sexo, o pessoal sempre fala como se fosse só o sexo, mas forçando bebida, sei lá, qualquer coisa, até um adulto, né? Numa relação que não é permitida, né? Você ter saudável com uma criança. Então, a criança, ela dá sinais. É que muitos adultos não leem mais as crianças. Aliás, os adultos só leem o celular. Você vai para um restaurante, você olha para o lado, tem famílias inteiras, todas as famílias segurando o celular ali, cutucando, né? E aí eu olho e eu tenho vontade de perguntar, por que vocês não pediram em casa? Muito mais confortável, né? Ninguém conversou com ninguém. Tá tudo... E eu tô fazendo isso, pessoal, olha só, não é uma crítica, não. Eu me pego fazendo isso. Então, eu me pego, às vezes, eu lá cutucando também, rapidinho, só vou responder aqui, que mandaram aqui pra gente, uma hora que aquela amiga, que aquela situação de trabalho, aquela tiver que esperar, se não for um caso de saúde, um caso de emergência, não vai morrer ninguém. Então, assim, você tem aquele momento do seu jantar, do seu filho, da sua conversa. Você tem que ter um momento familiar. Seja ele o jantar, seja ele o almoço, seja ele a roda da conversa noturna, a hora da oração. Eu não sei em que momento cada família tem a sua dinâmica. Vocês têm que ter a hora para contar. O que te fez rir hoje? Né? O que fez você passar nervoso hoje? Tem que dar um exemplo. Cada um tem que dar um exemplo. O que você ficou nervoso hoje? O que fez você... Porque quando a criança se sente acolhida e ela vê que ela tem um canal aberto em casa para falar sobre qualquer assunto, é numa hora dessa que vem. Porque a criança fica com medo, se não acreditar em mim, aí o amiguinho, que também não tem informação nenhuma, mas é a referência que ele vai buscar, vai falar, não conta que você vai ficar de castigo, você não vai mais poder sair. Então é a coisa bem mais... Eu estaria umas 10 horas de live aqui para... Isso. Eu creio que com a tecnologia, cada vez mais os pais se afastam dos seus filhos, né? Porque nós estamos no meio, como aqueles memes que tem na internet, né? A família na mesma sala ou numa mesa de jantar e eles se comunicando pelo WhatsApp, porque a tecnologia tem distanciado as famílias e você não perceber, você não ser amigo do seu filho e ele ser abusado sexualmente, isso pode danificar toda a vida dele futura. Eu não tenho problema de contar, eu contei para a Bia e para a Sandra de manhã, que eu lembro muito bem, quando eu tinha uns 10 anos, eu trabalhava, minha família era muito humilde, eu trabalhava numa oficina mecânica, e trabalhava eu e mais um rapaz, e o dono falou assim, ó, vai lá comprar uma peça, e quando o menino foi comprar uma peça, ele me chamou, ele morava na casa de cima, me chamou e colocou dentro do quarto, colocou um filme pornô, né? E ficou assim, ó, olha, assiste. E ele sentado na cama, ele queria que eu ficasse na frente dele, assistindo, ou seja, de costa para ele, assistindo. Ele não relou em mim, porque logo, não sei o que aconteceu, né? O menino chamou, o menino chegou rápido, e aí ele ficou apavorado, ele não relou em mim, ele não tocou em mim, mas só esse fato, e hoje eu tenho 39 anos, isso ficou gravado, isso daqui é nítido, ficou tão nítido na minha cabeça que eu sei mais ou menos o filme que estava passando, eu sei o cenário como se fosse hoje. Então, imagine uma criança que realmente foi abusada sexualmente, que sofreu maus tratos, imagina o trauma que ela pode carregar, e essa distância das famílias pode danificar todo um futuro das crianças e dos adolescentes. E o tempo também, né? Quantos anos você tinha, Leandro? Ela está perguntando.
Eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 39. Você vê, né? Só Quase que eu tinha 30 10 anos anos. numa época que não tinha internet, Sim, né? sim, Uma época informação. era uma época que quem era 10 anos ainda era bobão, brincava de carrinho. Hoje, 10 anos, né? O pessoal já é bem É só para diferente. mostrar que, assim, 30 anos depois, isso é uma coisa que você ainda lembra, né, com nitidez, e que você, no seu íntimo, acredito, deve ficar se perguntando, mesmo que o cara não tenha te tocado, Sim. falado nenhuma bobagem para você, mas você deve ficar se perguntando, por que eu não levantei? Por que eu não falei para ele não sei o quê? Então, assim, olha como você é um adulto, cheio de recursos, você, de alguma forma, tenta buscar uma culpa. Você imagina uma criança? Então, quando a gente faz esse exercício de como a criança se sente em relação a um abuso, porque ela não conta, porque ela não fala, o medo que ela tem quando ela não tem um canal aberto, no seu caso, porque não se falava sobre isso, hoje também não se fala, pouquíssimas Sim. pessoas falam, mas quando você ainda não tem informação, você não tem um Google ali para jogar, para, sei lá, né? Você dá um jeito de tentar buscar uma culpa. Então, você imagina, na cabeça de uma criança que não tem o recurso, né, que a gente tem hoje, o que não passa na cabecinha deles? Assim, o quão cruel é uma criança ser abusada, porque ela ainda acha que a culpa é dela, né? E tempo também, né, Bia? Assim, a gente ouviu muitos relatos assim de crianças que foram abusadas por anos e anos, né? E nunca contou para a mãe, né? Foi contar para a mãe depois de adulto, casado, né? Pessoas, meninas que se casaram e que não conseguiam manter seu casamento porque vinha, né, toda vez esse trauma que teve, né, na infância. Eu vejo, vi alguns comentários do pessoal aqui falando dessa questão do tratamento, precisa de muita, né, psicologia, né, para você realmente passar, né, melhorar sobre de tudo isso, transpor esse trauma, né. É, eu tinha outras perguntas, mas eu quero ler aqui. Pode ficar tranquilo, pessoal, que hoje eu não vou colocar a sua pergunta exposta para que seja uma coisa mais para ninguém, para você não ser exposto através da sua pergunta. Eu vou ler e vou passar aqui. Mas antes de passar para as perguntas aqui, eu quero fazer minha última pergunta. Um pai ou uma mãe descobriu que o seu filho ou sua filha foi abusado ou está sendo abusado. Como proceder? Primeira coisa é o que a Sandra já disse numa outra resposta, mas isso eu tenho que reforçar porque é muito importante. Ouvir a criança sem tagarelar. É muito difícil, eu sei, principalmente quando o filho é teu. Mas o que a gente faz, nós pais, mães, professores, enfim, quando uma criança fala, o tio colocou a mão no meu peru, sei lá, a mãe fala, como assim? Que tio? E o que você fez? A criança já entende naquela dinâmica que alguma coisa muito horrível ela fez. E que, assim, que alguma coisa muito errada está acontecendo. Então, a primeira dica que eu sempre dou é escuta até o fim com cara de paisagem. Por maior que seja a sua, A né, o seu revolta, ímpeto, isso, de tentar ter uma... e por que você não reagiu? Porque, sem querer, a gente também começa a devolver a culpa para a criança. Então, escuta como se ele estivesse contando um jogo de futebol que aconteceu na rua. Você fala, mas e aí? Mas onde vocês estavam? Quem estava junto? Você pega a maior quantidade de informações que você puder, com cara de paisagem. É muito importante isso. Vocês acham que foi fácil a gente fazer todas as pesquisas que nós fizemos? A gente tem mais de 80 relatos que a Sandra não deixou eu colocar no livro, porque eu queria. Isso. E ela me fez Pode ter o número, o 2, né? E ela me fez uma pergunta que foi decisiva, que ela disse assim, Bia, a nossa intenção é chocar, machucar, né, disparar gatilhos, ou é orientar? Então, tem testemunhos aqui que a gente, que são muito fortes, e a gente não precisa. É que como, às vezes eu lido com pessoas, como acabou de acontecer com essa conhecida dela, que escutou a orientação e não faz nada, às vezes eu quero mostrar que, olha, é grave, olha que existe, né? Eu tenho essa vontade também. Mas
isso às vezes é um erro, porque a gente tem que pegar o maior número de informações que você puder naquele momento, para você poder organizar o que você vai fazer, que é dar a denúncia, fazer a denúncia numa delegacia, no conselho tutelar, no Disque 100, porque não precisa ser seu filho só. Se você souber que um vizinho, de repente, se sentiu à vontade, um aluno, né, se sentiu à vontade, na escola acontece muito. Eles, na escola, eles trazem muito para os professores de inglês, educação física. Eu não sei se existe uma empatia, uma coisa assim mais liberal. Liberdade em algumas disciplinas. Que eles Ô, normalmente Beatriz, são os que recebem. pela grande impunidade dos pedófilos, ca- é, eu até fiz essa pergunta, tinha até escrito essa pergunta, armar uma situação para que para que você tenha provas que o pedófilo realmente abusou do seu filho, você acha como proceder nessa questão? Eu tinha até falado com você que eu achava importante deixar essa pergunta, porque assim, a gente não pode ser ter aquela sensação de justiceiro, sabe? Porque você está colocando em risco a criança, né? Então você não pode, nós, armarmos uma cilada comprometendo a segurança, né? Colocando a criança em risco. Mas, assim, a polícia, ela já está acostumada a fazer isso. Eles fazem isso, né? Eu e a Bia, a gente recebe todo dia, assim, tudo que sai, né, no mundo sobre pedofilia, a gente recebe um informativo, né, para a gente ficar sempre atualizado, né, sobre esse assunto e o que está acontecendo de novo, o que está acontecendo de especial. E tem alguns movimentos ainda, por mais que a gente ache que seja pequeno, mas tem uns movimentos, né, de até uma lista internacional que o pessoal fala que a gente não vê a hora, né, que tem que isso aconteça de pedófilos, né, mas é importante, assim, que o que a gente pode fazer é realmente fazer esse acolhimento e essa orientação e estar o tempo todo junto. Mas quem tem que fazer essa parte da cilada, de pegar, fazer, grampear, tem que ser a polícia mesmo, né? Tem que ser detetive mesmo. Né? Legal. Pessoal, tem muitas perguntas. E Beatriz e Sandra, eu peço agora que agora essas perguntas sejam, eu sei que o assunto é extenso, eu estou amando, a gente já está mais de 1 hora, e por mim eu estou Daqui a gostando pouco o muito. Instagram corta. Daqui a pouco o Instagram corta. E aí eu peço que, se possível, as respostas agora sejam um pouco mais curtas para que a gente possa ler o máximo de perguntas. Eu me impressionei agora, porque agora que eu abri a caixinha na hora que vocês estavam falando, e tem muita pergunta falando sobre a questão dos pais. Por que os próprios pais abusam das crianças? E outra pergunta é, o fato dos pais tomarem banho com as crianças, isso ajuda a perceberem um pedófilo? Nossa, esse assunto é tão polêmico. Tem dinâmicas familiares, né, diferentes. Eu sempre digo que, assim, que quando uma pessoa pergunta isso numa palestra, eu posso tomar banho com meu filho? E aí eu digo, não. Você não. Porque você perguntou. Porque se isso fosse uma coisa tão natural, você tomaria e nem perguntaria. Eu sempre tomei banho com meus filhos. Por quê? Porque, inclusive, eu nomeio. Olha, mamãe tem aqui a vulva, mas a gente chama aqui em casa de perereca. É o nome aqui em casa. Por exemplo, tá, gente? Não estou divulgando aqui no Instagram os nomes familiares aqui das minhas vulvas. Mas a gente ensina o correto e o nome que a gente costuma dar, né? O menino peru, não sei o quê, mas o nome correto é pênis, por aí vai. Então você, na hora do banho, já, sem tocar em ninguém, a gente já vai falando, mas essa parte ninguém encosta. Aí eu ainda dou exemplo. Por exemplo, o tio fulano, que é aquele cara que tá sempre na minha casa, amigão nosso e tal, ele pode? Justamente para a criança ficar com aquilo. Eu falo, não, ninguém, nem o tio, não sei o quê. Então, assim, quando você tem uma dinâmica na tua vida que você acredita que aquilo é natural, é tão natural para você que você fica nua na frente de um filho, para se vestir, tal, quando criança, não sei o quê. Ok,
Quando você já tem essa dúvida, é que porque não é que você é um agressor, não é isso? Mas Sim. você já não fica à vontade com aquilo. E a criança percebe. Então, não. Então, para você, não. Porque se você não se sente à vontade com aquela situação, a criança já vai perceber que tem um tabu ali, que tem uma coisa que não pode trazer à tona, não pode falar sobre isso com a mãe e o pai. Então, já parou, né? Mas a doutora Aline, que é nossa coautora no nosso outro livro, Sexualidade, ela é contra. Ela diz assim para mim, Bia, eu não sou a favor. Eu acho o seguinte, quando você toma banho com uma criança, por isso que eu disse que é um assunto polêmico, quando você toma banho com seu filho, você pode estar dando a entender que é natural um adulto ficar pelado na frente da criança. E eu digo sim, mas assim como eu falo que é natural a mamãe dar um abraço bem forte, um beijo, agarrar a criança, nossa, fofura. Eu sou a mãe, eu posso. Né? Dentro da dinâmica da minha família, eu posso. Então, são situações que a gente vai culturalmente dentro da tua familhinha, né? São dinâmicas familiares que você vai conduzindo. Eu acredito que a mãe, o pai, às vezes um avô, às vezes né? A gente sabe quem, né? Na nossa família. Na nossa família a gente sabe, né? E pessoas de fora nunca. A segunda pergunta aqui que estão fazendo aqui é se o pedófilo, a cura, há tratamento para o pedófilo. Tem tratamento. Para o pedófilo, que é o que não transgrediu, que é o pedófilo que é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um doente. Lembre-se que tratamento para um cara que é safado, ou para mulher safada, para o agressor sexual sádico, por isso que eu sou contra a castração. Eu sou contra. Tem gente que acha que castração é lá e pá, cortar o bilau do cara. Não tem nada a ver, ninguém vai cortar nada, né? A castração é química, é para tirar a libido do cara que só tem desejo, né? Que é considerado parafilia, porque ele só tem desejo por criança. Tá. Só que assim, existe a língua, existe o dedo, existem objetos, existe o machucar, porque eu posso não ser uma pedófila, eu posso ser uma sádica, abusadora, né? Então, por isso que eu sou contra, por exemplo, a castração. A pergunta que sempre vem também se eu sou a favor. Eu sou contra. Eu acho que em caso que fica comprovado, o cara vai lá, ele é um pedófilo, né, que não transgrediu, ou que transgrediu, que é a cura, existe o tratamento, não sei o quê, e faz uma castração química para tirar a libido do cara e tal. Só num caso desse funciona. Só que o nosso problema de agressão sexual vai muito além. Não é só essa. O Olimar, ele coloca, não precisa do Bilal para cometer abuso, e é verdade. Nossa, quando você atende criança, né, em pronto-socorro, você vê cada coisa, gente, cada instrumentos, né, vamos dizer assim, que eles usam, é impressionante. Vamos para a próxima pergunta. Vocês acreditam que nós, pais e mães, poderíamos proteger nossos filhos com mais eficácia se trouxermos a nudez com mais naturalidade, tirando a sexualidade da nudez no dia a dia? Eu acho que é a mesma resposta da primeira pergunta. Cultural. É cultural. Cada família tem uma forma de tratar isso, né? Eu como mãe e pesquisadora, assim, eu tento pensar no que pode acontecer de ruim, né? Então, não. Acho que cada família tem o seu... É bem complexo, porque cada família tem a sua forma de lidar com isso, mas não acho que é você ficando nu, todo mundo nu, que vai resolver o problema, não é isso? Sim. E a preocupação não acaba, né, Sandra? Porque a gente tem preocupação com os filhos, depois vem os netos, e aí a preocupação não acaba mais. Minha filha, por exemplo, a gente vai fazer um passeio com educação infantil, foi fazer um passeio com educação infantil. Vai vários professores, monitores da escola, né? Aí chegou no lugar, uma aluninha queria ir no toalete. Aí o monitor falou assim, peraí que eu te levo, minha filha. Não, eu levo. Eu levo ela até o toalete. Pode deixar, fica tranquilo. Por mais que o rapaz tenha tido uma super boa intenção. Não, né?
ela que foi levada. Aí ela, olha, mãe, até onde você faz a minha preocupação, né? Aonde chega. A gente tem que se preocupar, né? Sim. Bom, gente, eu nunca gostei nem que sentasse no colo do Papai Noel. Eu não fico contando, estão falando que eu sou maluca. Só que depois de muitos anos eu sentar no colo da minha filha do Papai Noel, porque você não precisa, senta do lado. Gente, né? Porque não é o Papai Noel que é pedófilo. É o pedófilo que vai arrumar um emprego do Papai Noel, porque olha que delícia, que acesso, né? Assim como não é o professor de educação física que é pedófilo, é o pedófilo que vai procurar um emprego de educação física, não é o monitor, não é o padre, não é não sei o quê. São pessoas, são agressores sexuais que vão procurar esse tipo de situação de confiança, de crédito, né, perto de criança, para cometer esses abusos e tal. Então, fica até complicado da gente falar de profissões, né? Porque o pessoal, tem muita gente que pergunta, e padre, e pastor, e professor, e médico. Não, gente, é oportunidade, né? Ele vai fazer algo que dê oportunidade de ter contato com criança. Exatamente. Eu, por nascer num lar sempre cristão, assim, eu já vi vários casos de pastor que levava, infelizmente, isso acontece em qualquer religião, de levar dentro da sala dele e abusava sexualmente por psicológico, por algo, algo de medo que colocava sobre a pessoa, a exposição dela na igreja, ela acabava não confessando os abusos sofridos por uma autoridade religiosa. Mas a gente nem tem que denominar, porque não é só uma profissão, só outra profissão. Sim, a gente tem que ficar atento, porque ele pode estar em qualquer lugar. Exatamente. As pessoas aqui, muitas pessoas estão... a questão da família está muito forte aqui. Estão perguntando como desconfiar de um abraço do tio ou do padrasto. Muita gente falando sobre padrasto aqui. Comportamento de um padrasto, como identificar se ele pode estar... se o abraço dele é um abraço de pai ou é um abraço de abusador? Gente, o pai às vezes também é um abusador, né? Eu acho que tem toques que a gente já ensina para criança. Por exemplo, eu não sou uma abusadora, mas eu também não pego no peru do meu filho. Eu não dou abraço nele daquele que você encoxa o seu próprio filho, né? Então, tem algumas coisas que, assim, que são meio óbvias, né? Eu não brinco, por exemplo, de pegar minha filha e falar, peitinho, perereca, delícia. Tem coisas que eu já orientei vovós, quando vai trocar a criança, fala, pintão, delícia, dá um beijo no pinto da criança. E assim, gente, realmente é delícia. Só que o código que você está passando ali é que pode fazer isso. Então, assim, do mesmo jeito que você orienta um pai, uma mãe, uma avó, que tem coisa que não pode, tem toques que não tem nada a ver. Você não, é social, né? Nossa, eu sou muito amiga da Sandra, tenho um amor por ela, assim, fora do normal. Eu nunca abracei ela de um jeito que eu encoxei ela, que ela se sentiu esmagada, a ponto de, né, você tá me encostando aqui nas minhas partes, ou você tá me incomodando. Porque você não faz isso socialmente, nem com quem você ama muito. Você dá um abraço carinhoso, afetuoso, é uma coisa. Aquela coisa sufocante que a gente não gosta, que tá relando muito, a gente sabe, isso é social. Até um amigo teu, às vezes, quando vem e te abraça, ou te cumprimenta e te mete um beijo no pescoço, você fala, tipo, você beijou meu pescoço, né? Tem noção. Acaba até... Porque tem cortes ali, tem situações que não cabem nem socialmente, né? Então, assim, poxa, Leandro, eu te conheci, você é um cara super querido e tal. Próxima vez que te encontrar, quando acabar essa Covid, tal, eu vou te dar um abraço. Você vai perceber que meu abraço é um abraço de amor. Porque eu não vou te encoxar, Leandro. Sim. Porque, senão você vai perceber que você está sendo abusado por mim. Então, a gente tem que orientar, que isso é até social. Você não sai por aí agarrando, sentando no colo dos outros, fazendo coisas socialmente, né, aceitas. Isso aí você faz no seu, de novo, privado, quando você tiver o seu namorado, quando você tiver o seu momento íntimo, né, que você beija, abraça, o afeto. Eu acho que isso também tem que tomar muito cuidado, esse negócio, essa exposição, beijar, assim, dois namorados, ou o pai e a mãe, ou o pai... essa exposição sexual de beijar, de se agarrar na frente de crianças, eu acho também que isso não é muito legal.
Mas tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante aqui. Porque tem muitas perguntas muito repetidas. Mas essa eu achei interessante. As crianças são capazes de mentir e inventar abuso sexual? São, mas se a gente for É raro. considerar. É que assim, não é a criança que ela inventa da cabeça dela, tá? A gente já teve vários casos. Só que, gente, isso é uma minoria. Que assim, que é até ruim falar disso, porque existem casos, né? Eu vou ser mais clara. Que o pai e a mãe separam, né? Por exemplo. E aí o pai arruma uma namorada. E aí a mãe, ou vice-versa, tá? Tô usando esse caso aqui. E a mãe, ela fica extremamente Chateado. chateada, com a vaidade lá embaixo, se sentindo horrível, porque ela foi trocada, às vezes por uma mais nova, por uma mais bonita, ou só porque foi trocada, enfim. E aí, ela, para machucar o cônjuge, para ferir, ela faz a criança falar, ela fala, mas a hora que te der o banho, do jeito que fala que, mas ela te maltratou, a madrasta, mas ela te bateu, mas o papai quando lavou aqui colocou o dedo. Às vezes você vai lavar o bumbum de uma criança, você coloca o dedo que você está lavando, com uma idade que ainda precisa Sim. lavar, 2 anos de idade, 1 ano de idade, enfim. Mas o papai colocou o dedo aqui? Colocou. Pronto. Então a criança meio que induz, já teve caso até de criança na frente ali né, com o psicólogo lá, com a delegada e tal, falar, é que minha mãe mandou dizer. Só que assim, isso é tão mínimo perto de tantos casos que acontecem que eu nem gosto de falar isso, porque a gente acaba desacreditando os casos, porque assim, é muito difícil a criança elaborar as histórias. Algo. A gente pega perguntas, né, Sam? Por exemplo, Não, e quando o até papai... quando a criança está te contando, né, Bia? Você vai dando liberdade, você vai conduzindo, que para você perceber se é muito raro, né? Colocaram até aqui sobre a escola base, uma escola que fechou há muitos anos atrás e que foi por conta de uma mentira, né? Mas não foi a criança que inventou, foi uma mãe que inventou a mentira. Sim, mas demorou muito até tudo ser né, esclarecido, né? Os donos da escola, um morreu, o outro, sei lá, né? Fechou a escola, tudo. Então acontece, mas é muito raro. E você, quando você está conversando com a criança, você vai voltando, né? Assim, conversando e ouvindo, você vai, por mais que você esteja revoltado por dentro, né? Do que aquilo aconteceu, você vai tentando, mas me conta, como que aconteceu? Tudo de novo, né? Tudo que a gente já falou. Sim. Aí você vai também, se for alguma coisa que não é coerente, você também vai perceber, mas é raro. Estão Exatamente. perguntando aqui se... Pega. Estão perguntando aqui se pedófilo e psicopata é a mesma coisa. Ou se Não, tem diferença. tem. É aquilo que eu disse. O pedófilo é uma diferente. parafilia, o cara gosta de criança. O psicopata, ele pode ser sádico ou não, ele quer machucar, ele quer ferir. Tem um relato também que foi um dos proibidos do livro da Sandra, que o cara ele ficou com raiva da criança, porque ele estava dormindo e a criança acordou ele sem querer, ele se queimou, eu não lembro exatamente o caso, e aí ele estuprou essa criança e ele rasgou a criança, né, do ânus foi uma coisa horrorosa, enfim, e ele fez porque ele era um cara, um psicopata, né, mas era namorado da mãe ou qualquer coisa, não sei nem se era o pai da criança. Eu sei que ele fez porque ele ficou com muita raiva, ele quis ferir, ele quis machucar aquela criança de alguma forma, e foi a forma que ele encontrou. Isso não tem nada a ver com desejo, ele nunca tinha encostado em nenhuma criança, ele nunca tinha manifestado nenhum interesse ou desejo por nenhuma criança. Então existe o psicopata, existe o sádico, existe o psicopata sádico. Psicopata é uma coisa e parafilia é outra coisa, né? Que é o cara que tem o desejo sexual por criança. Que não tem nada a ver também com o cara gostar não, porque ele só gosta de menino, só gosta de menina, ou tem uma idade. Existem vários tipos de pedófilos, que tem pedófilos que não gostam de bebê, tem pedófilos que gostam de uma idade específica, só de adolescente, né? Tem pedófila que gosta de menina, de menino. Isso não tem nada a ver o gênero com a sexualidade, com a parafilia. Só para resumir. Tem outra pergunta aqui. A internet é um campo fértil para a pedofilia? E como? Um catálogo, né? A Porque gente... eu falo nas redes.
na rede social. Hoje eu até brinquei com você, o Leandro me ligou de manhã, gente, eu tava com uma cara que vocês não têm ideia. E aí, eu falei pra ele, você viu minha foto no WhatsApp, eu tô tão linda, né? Aí você entra no vídeo, propaganda enganosa. Mas é exatamente isso. Quem vê, acho que ela tá falando a verdade, né, Sandra? Foi mais ou menos, foi mais ou menos. Eu tenho foto do perfil, gente, eu posso ser a Cinderela, eu posso ser a Barbie, eu posso ser até a Gisele Bündchen, né? E eu posso me passar por uma criança, por um adolescente e tal. E, na verdade, a Sandra uma vez mandou um vídeo, eu tenho esse vídeo salvo, eu amo esse vídeo. Quem quiser, depois pede pro Leandro, deixa eu mandar para ele, ele vai dar aí para vocês. Que são, você vê dois adolescentes conversando pela internet, né? Marcando um encontro, um fala com que roupa que vai estar, não sei o quê. E a hora que eles se encontram, só que você só vê eles digitando, tal, parecem dois adolescentes. A hora que eles se encontram, são dois pedófilos. E aí tá escrito alguma coisa assim, você nunca sabe quem você vai encontrar do outro lado. Nesse caso, eram dois agressores sexuais tentando dar o golpe, e a hora que eles se viram, eles se reconheceram e eles passam batido um pelo outro. O vídeo falando assim, vocês não dão nada, mas o vídeo é fantástico. Então, é isso que acontece, né? Você se passa por qualquer coisa na internet, é um catálogo ali, né? E assim, isso é importante também, Leandro, para os pais, né? Porque hoje existe uma questão assim das famílias, não, eu tenho que dar privacidade para o meu filho, né? Não, gente, nós somos pais e mães, né? Nós temos que supervisionar. É uma liberdade assistida, né? Até para você poder orientar. Então, assim, a gente até fala também, deixa sempre o computador onde está passando muita gente, né? Dentro da casa, não só dentro do quarto, porque fechou a porta do quarto, né? A criança está exposta e assim, a internet é a rua, né? Hoje a gente fala que é a pracinha ali do lado é a internet hoje, é terra de ninguém, né? Então você tem que estar sempre orientando. Eu uso uma frase bem radical, também tem gente que não concorda, que eu falo, criança não tem privacidade. Tem privacidade, não tem autonomia, não tem nada. A gente finge que dá, mas a gente não dá nada, né? Você finge que você vai dando autonomia para ele. Você desenvolve, né? Você vai desenvolvendo tudo isso na criança ao longo dos anos. Mas em alguns momentos ela tem que ser assistida. A gente tem que vasculhar, tem que perguntar, tem que saber, tem que investigar aqui com o amigo, tem que saber o que está acontecendo aqui, lá embaixo no prédio, no parquinho, na escola, na casa do vizinho. Criança não tem privacidade, gente. Essa coisa, hoje em dia, com essas redes sociais, por exemplo, né, criança, essa coisa de dar privacidade para criança. A minha filha quis ter lá a rede social, o Instagram, o TikTok, sei lá, tal. Eu escrevo assim, monitorada pela mãe, coloco lá meu nome, eu tenho a senha, né? E eu tô ali toda hora assistindo. Até quando eu vejo uma dança ali que ela tá fazendo, agora você vê essas meninas, elas estão toda hora, né? E aí tem às vezes uma letra que diz alguma coisa assim que eu acho que tá pesado para a idade dela, eu falo, pode apagar. Não, mas a música é do TikTok, não quero saber, apague. Porque a criança não tem privacidade, ela tem que saber, inclusive, que eu tô olhando. E até para você orientar, né? Para a gente poder fazer o nosso papel. Exatamente. Olha, tem uma pergunta aqui bem legal aqui. Ela é um pouco comprida, mas é de um professor, eu não vou falar o nome dele para não expor. Eu sou professor e tenho duas perguntas. Primeiro, as falas mais recentes, como kit gay, erotização das crianças, identidade de gênero, dificultaram muito o trabalho com a educação sexual nas escolas. Diante desse fato, qual seria a melhor forma de iniciar uma abordagem desse tema? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda que ele faz já me deparei com crianças que já haviam sofrido abuso sexual. Qual seria a melhor forma de escolher essa criança, acolher essa criança, uma vez que percebo que por eu ser do sexo masculino, acabo encontrando dificuldades em criar vínculos por conta de o abusador ter sido outro homem? Eu já vou na primeira. A primeira pergunta ela é muito chata, porque ela envolve muita politicagem. Eu acho que a gente perde muito com politicagem, né, no Brasil, talvez no mundo, mas no Brasil é o que está me afetando diretamente. Não que os Estados Unidos não afetam, né? Eu brinco que a gente deve ter o direito de votar nos Estados Unidos, porque afeta o mundo inteiro. Mas eu acho que envolve muita política, né, nesse quesito aí. E eu volto a repetir que quando eu falo de educação sexual na escola, eu falo que a gente vai falar sobre respeito, a gente vai falar sobre vários temas que envolvem sim a sexualidade,
mas ninguém vai ensinar o filho de ninguém a fazer sexo, ninguém vai ensinar o filho de ninguém a ser hétero, ou ser homo, ou ser bi, ninguém vai ensinar nada, a gente só vai contar o que existe e o respeito que a gente deve ter pelas pessoas, porque isso a gente não devia nem ter que ensinar, né? Se as crianças já viessem ensinadas de casa, a gente não precisava nem ter um tema desse na escola, porque quando a gente fala de respeito, de amor, que enquanto tá amando, tá bom, pior é quando começar a odiar, né? Então ninguém vai ensinar nada pro teu filho que não seja respeito, tolerância, amizade, conhecer o próprio corpo, e eu acho que teve muita bagunça política aí, e cartilha de não sei o quê, que foi o que fez a bagunça aí no que eu e a Sandra lutamos, que é uma educação sexual quando a gente fala de respeito, não é de ensinar ninguém a fazer sexo, não é de ensinar nada a ninguém, né? Só completando, né, Bia? Eu acho que conforme vai Espera um pouquinho, dona Sandra, licença, só um minutinho. Ô, Bia, tá todo mundo falando que o seu áudio tá muito baixo. Aí eu não sei se você vem um pouco mais próximo. Eu falo muito alto, isso, a câmera tá muito alta. Mas pode continuar, dona Sandra. Não, eu estava falando, assim, só completando o que a Bia está falando, porque cada idade você vai abordando, fazendo outras abordagens, né? Então, você de pequenininho, você vai orientar sobre isso, né? Que só quem pode pôr a mão é a mamãe e o papai, dependendo da dinâmica familiar. Depois você vai orientando sobre partes íntimas. Então, você vai chegando até chegar na adolescência, que você vai falando. Mas sempre você vai... todas as abordagens, né? Pautadas nessa questão de respeito... sem pré-julgamentos, né? Sempre você aceitando o outro, né? Aceitando a si próprio e o outro também. Sim. E a segunda, qual era mesmo? A pergunta? A segunda é por ele... Como que ele acolhe uma criança por ele ser homem? Às vezes, não existe uma receita, assim, né, que a gente pode falar, mas existe colaboração. Às vezes, você não vai conseguir, você pode pedir uma outra professora, né, que seja querida também, que tenha essa questão da escuta, né, empática, bem desenvolvida. Eu acho que, assim, o grupo acaba ajudando. Eu vejo isso, já vi isso acontecer, assim, de alunos contarem mais para uma professora do que para a mãe, de contarem mais para um professor do que para a mãe. Tudo isso vai depender da questão da liberdade. Mas eu acho que a hora que você realmente escuta a criança, independente de você ser homem ou mulher, mas você dá importância para aquilo que está falando, e que hoje falta isso, né, nas nossas casas, né, você sentar e ter aquele tempo com o seu filho, a criança vai falar, independente de ser homem ou de ser mulher. Né? Se a criança está pedindo ajuda, quem puder acolher, ou quem puder fazer olha, eu vou chamar uma testemunha, só que não vai usar essa palavra, né? Eu vou chamar também a professora X para ficar aqui comigo. Às vezes eu entendo o que ele quer dizer, porque às vezes ele fica desconfortável, né? É uma coisa que ele sempre fez na escola, em qualquer escola, independente de... Quando você vai falar com uma criança, você tem sempre outro alguém, porque é muito complicado você ficar sozinho com um adolescente, com uma criança. De repente, aquele adolescente entende alguma coisa errada, ou pior, a criança é muito pura. A mãe daquele adolescente fala, você falou tal coisa, você mostrou os peitos pro meu filho. Sei lá, né? Então, você sempre ter alguém junto com você. Muito importante essa orientação. A gente tem sempre esse cuidado de não atender sozinho. Né? Pessoal, creio que foi o suficiente para que vocês possam estar em alerta, né? Teria muitas perguntas, mas eu também não quero tomar o tempo da Sandra, da Bia. Pode combinar, né? Lê, de você mandar para nós e a gente responde, e depois você não você responde. Sim. E eu estou muito feliz também que está assistindo a Eide, que foi assistente social do abrigo dos meus filhos e está aí assistindo.
Se eu soubesse, chamaria ela também, né, para compor aí, que ela tem, Muita experiência. passou isso, experiência nessa área, mas vamos, a gente pode marcar uma segunda bate-papo aí. Bia, eu quero te agradecer, foi um grande prazer enorme te conhecer, ouvir as tuas palavras, foi muito enriquecedor. A Sandra, eu já tenho um carinho, e a Sandra, ela, a humildade dela, eu acho que todos que trabalham com ela ou trabalhou sabem do que eu estou falando. Ela, quando ela entra no local, a paz parece que chega junto, ela cumprimenta todo mundo, ó, sempre com esse sorriso, sempre com essa segurança. Ela é maravilhosa, gente, é uma mulher maravilhosa. Meu Deus, manda para esse mundo muitas Sandras, porque nós estamos precisando. Sandra, se despede. Não esqueça de falar o livro de vocês. E parece que a Bia, ela me mandou uns livros em PDF que ela falou que eu poderia estar distribuindo. É isso, Bia? Isso. Então, você que quiser... Também para ler junto com a criança, é um livro voltado com uma linguagem própria para falar com a criança. Ô, Bia, só vem um pouquinho para mais próximo, porque a gente não está te ouvindo. São livros alguns para o adulto, né, para ele ler, para ele ter informação, assim como o nosso, que é um monstro de criança. Como tem livros também para você ler com a criança, então tem um linguajar próprio para a criança. Então você já vai lendo e conversando com a criança, o livro já conta, porque tem muita gente que ainda tem dificuldade de falar, então pode compartilhar esses PDFs também. Os vídeos também, onde eu falo quem é o agressor e tal, se quiser compartilhar também pode compartilhar. E agradeço também, já trabalhei com a Sandra, ainda é minha super parceira, realmente ela é maravilhosa, também quero agradecer, que sempre que ela pode, ela me convida. E você, Leandro... Nossa, nem vou dormir hoje, para com isso. Só enriquece aqui o meu ciclo de amizades. Fico muito feliz de ter te conhecido, um grande prazer. E muito obrigado para vocês dois, né, por essa live, para todos os meus amigos e as pessoas que estão aí mandando perguntas, seguindo. A gente promete responder aí com o maior carinho todas. Um beijo enorme para vocês. Eu quero agradecer também, Lê, a oportunidade. É muito importante para nós assim, esse trabalho de divulgação, né, de realmente salvar vidas, né? Não deixar que isso aconteça. E, assim, super obrigada. E a gente responde o que você pedir, tá bom? Como adquirir o livro de vocês? Tem algum site? A gente... Nossa, agora... Eu acho que o Marcílio colocou o link no Amazon. Acho que na Cultura, pelo site da Cultura, acho que acho que tem. Eu vou até conferir. A gente está trocando de editor, então a gente está nessa situação agora, nesse momento, sem. Mas logo mais vamos estar aí fazendo uma nova noite de autógrafos aí para divulgar. Pessoal, você que me segue aí, eu vou estar divulgando o livro delas nas minhas redes sociais, você pode procurar, né? E também vocês que querem os vídeos dela, os livros em PDF, alguém pode colocar meu WhatsApp aí que eu vou estar enviando e que você, a partir de hoje, né, as considerações finais, eu creio que está em comum acordo, é que os pais se aproximem mais das crianças, tenham um bom diálogo, não é? Isso. Ouçam com o coração. Essa é a mensagem. Tá bom. Bia, muito obrigado. Dona Sandra, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que ficou. Foi um máximo. Essa live está sendo gravada. Depois eu vou disponibilizar aí para vocês, todo mundo que quiser enviar para alguém. E muito obrigado a todos. Deus abençoe. Deus abençoe a Sandra, a Bia e a cada um de vocês que ficaram aí com a gente aí nessa 1h e quase 1h50 de live aí o pessoal aí assistiu. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.